Bom, como combinado, então, essa semana a gente vai ver a segunda parte da aula de comunidades, a gente vai começar a falar sobre os grupos funcionais, as cadeias tróficas e finalizar a aula de comunidades hoje, tá bom? Boa aula! Bom, próximo tema que a gente tem que trabalhar são os grupos funcionais. Que são esses grupos funcionais? São grupos em que a gente diz que aqueles animais possuem uma mesma função no ecossistema. Eles não têm relação filogenética nenhuma, então não necessariamente são espécies próximas do ponto de vista evolutivo, de sistemática e tudo, mas elas têm a mesma função. Então, por exemplo, a gente pode falar de polinizadores. Quem são os polinizadores? Quem poliniza muito bem? Abelha, borboleta e beija-flor. Beija-flor não tem nada a ver com abelha e borboleta, certo? O que mais que poliniza bem? Besouros, alguns besouros são polinizadores. Morcegos podem ser polinizadores. Então, você tem uma série de grupos. Você tem um mamífero, uma ave e 3 ordens diferentes de insetos, tá? Então, você tem grupos aí que não são aparentados, né, do ponto de vista de evolução, mas que fazem o mesmo papel. Aí você tem os decompositores. Quem são decompositores? Fungo, escaravelho, né, que é um tipo de besouro que a gente chama de rola-bosta, tá? Moscas, muitas moscas são decompositores de carne. A gente tem outros tipos de besouros que comem madeira. A gente tem um número infinito de decompositores. E a gente tem aí fungo, que nem é animal, com um monte de outros animais de grupos diferentes. Então, quando a gente fala em grupos funcionais, a gente está pensando só na questão ecológica, na função ecológica desses grupos, tá? A gente tem os carnívoros, os herbívoros, os produtores primários, os dispersores de sementes. Quando a gente olha para a água, a gente tem fitoplâncton, zooplâncton, tá? O que é o produtor primário? O produtor primário são as plantas, que são capazes de fazer fotossíntese. Ou, no ambiente marinho, as algas, que são capazes de fazer fotossíntese. Então, elas vão produzir toda a glicose que vai sustentar todo o ecossistema a partir dali. Então, o produtor primário é quem sustenta todo o ecossistema. Toda a produção inicial começa nas plantas através do processo de fotossíntese, tá? Por isso que quando a gente teve a aula de fotossíntese, eu falei que a fotossíntese é a base para toda a vida na Terra. Existem outros processos que geram energia? Existem. Existe quimiossíntese, existe uma série de outras coisas, mas esses processos têm uma importância minúscula perto da importância que a fotossíntese tem. Aquela fotossíntese, sabe, com 2 fotossistemas, em que o 2 vem primeiro, depois vem 1. Vocês erraram isso de horrores na prova. Bom, produtor primário, planta. Fitoplâncton, também são produtores primários, mas produtores primários marinhos ou aquáticos. Geralmente, a gente vê aí as algas, tá? Principalmente algas verdes e algas vermelhas, dependendo de onde a gente tá. Se a gente vai falando de água doce, alga verde. Se estiver falando de ambiente marinho, a gente tem muita alga vermelha, né? A gente tem muita diatomácea, muito dinoflagelado, que já são outros grupos, né? Que estão em outra parte da árvore de eucária. A gente também tem bastante alga parda, né? Bom, fitoplâncton são as algas, mas as algas pequenininhas, as unicelulares que estão boiando lá, tá? A gente também tem em alguns ambientes marinhos algas macroscópicas, como os mares de sargaço, a alface da praia, que chama uva. Então tem uma série de outras plantas, tá? A gente vai falar bastante disso quando a gente for falar de biomas. Os grupos de espécies, então, eles não são aparentados, mas eles têm uma mesma função no ecossistema. Então pensem nisso. Aí estamos falando de função, então olha aqui, ó, produtor primário, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor quaternário. Esses são o quê? São grupos funcionais, tá? Então, a estrutura trófica, o que é? É a estrutura e a dinâmica de uma comunidade, né? Quando a gente olha para suas relações alimentares. Então, como que é a energia? A matéria vai fluir ao longo de toda uma estrutura trófica, uma cadeia ou uma teia alimentar. Quando a gente tem uma coisa direta, assim, ó, com setinha simples, né, uma escada, a gente chama isso aqui de cadeia alimentar. Então, você tem a planta, que é o produtor primário,
o primeiro herbívoro, que vai comer diretamente a planta, aí o primeiro carnívoro que vai comer esses herbívoros, estão se alimentando diretamente da planta, o segundo carnívoro que vai comer esse primeiro carnívoro, que é chamado de consumidor terciário, consumidor secundário, e o último que é o consumidor quaternário. Aqui, uma cadeia alimentar marinha, fitoplâncton, que a gente está vendo diatomáceas e dinoflagelados, tá? O zooplâncton, que são principalmente larvas de animais que estão em suspensão ali, mas também tem protozoários, tá? Que vão se alimentar de quem? Do fitoplâncton. Os primeiros carnívoros, que são peixes pequenos, que vão se alimentar do quê? Do zooplâncton e às vezes do fitoplâncton também. Aí vem esse consumidor terciário, um peixe maior que come o quê? Outros peixes. Até a gente chegar numa baleia, que é um predador de topo, que a gente fala, um consumidor quaternário, que vai se alimentar o quê? De peixes maiores, tá? Esse aqui é uma orca, que na verdade é um golfinho, mas tudo bem, uma baleia. A transferência de matéria e energia, ela vai dos produtores primários até os predadores de topo, né, ou carnívoros de topo, e finalmente daqui para onde que vai a matéria e a energia? Para os decompositores, tá? Então, daqui vai para os decompositores e aí energia e matéria, a energia não é reciclada, a energia é totalmente perdida, a matéria é reciclada e entra de novo. E a gente vai ver isso em ecossistemas, aqui é a próxima aula. Então, as relações alimentares entre espécies são representadas por meio dessas setinhas aqui. E a seta vai sempre acompanhar a transferência de energia e matéria de um organismo para o outro. Então, a energia do sol é absorvida aqui, entra no sistema aqui, e ela vai ser passada para um herbívoro, depois para o consumidor secundário, depois para o terciário, depois para o quaternário, do quaternário para os decompositores. Bom, outros exemplos aqui de cadeias. Isso aqui é uma cadeia de água doce, tá? Então, você tem uma alga verde aqui, um caramujo que come alga verde, o peixinho que come caramujo e a garça que come o peixinho, tá? E o que são teias? Então, as teias tróficas, elas foram descobertas na década de 20 por Elton, e ele vai reconhecer pela primeira vez que as diferentes cadeias, elas vão interagir, que você não tem cadeias isoladas, assim. O que você tem? Diferentes organismos interagindo com outros organismos em diferentes níveis. De forma que nem sempre, com exceção dos predadores de topo e dos produtores primários, você às vezes tem aqui no meio os animais ocupando diferentes pontos da cadeia, dependendo de como você olha, tá? Então, o fitoplâncton é a base para tudo. Aí a gente tem o crio e os copépodes. Eles dois são comidos por quem? Pelo plâncton carnívoro. Existe um plâncton carnívoro. Esse plâncton aqui é só herbívoro. Esse plâncton carnívoro é comido pelas aves. Então, aqui a gente tem a ave consumidor terciário, né? Fitoplâncton, consumidor primário, secundário e terciário. Só que essas aves, esses pinguins aqui, eles também comem o crio. E aí ele é o quê? Produtor primário, consumidor secundário. Então, ele consegue ser ao mesmo tempo terciário e secundário. A gente tem focas, a gente tem leopardos, a gente tem outros peixes, lulas, e tudo isso vai interagindo e a gente tem um predador de topo aqui, a cachalote, que vai se alimentar das lulas, as baleias menores com dentes, ou os golfinhos, que são os predadores de topo, mas a gente tem também baleias sem dentes, que vão se alimentar do quê? De crio. Algumas baleias se alimentam de crio, outras se alimentam de lulas, por exemplo. E nós, que acabamos caçando as baleias. Bom, um organismo, então, ele pode aparecer em diferentes níveis tróficos em uma teia trófica, como é o caso do gambá. Essas daqui são teias mais brasileiras, tá? Que incluem os nossos animais. Aí você olha para o gambá aqui, o gambá ele pode estar desde herbívoro, que ele consome o fruto, até consumidor terciário. Então, esse aqui é primário, esse aqui é terciário, tá? Então, ele pode estar em diferentes pontos da cadeia. E aqui a onça e a cobra são os predadores de topo, tá? O que, então, vai limitar o tamanho dessas cadeias? Não sei se vocês notaram, os exemplos que a gente mostrou, todos têm 4, às vezes 5 passos, né? Principalmente quando aparecem os seres humanos. Bom, as cadeias tróficas, então, elas são geralmente pequenas e as maiores conhecidas têm cerca de 5 passos. Aí surgiu uma hipótese para explicar por que essas cadeias tróficas são limitadas. Por que a gente não tem cadeias tróficas de 6, 7, 8 passos? Qual que é a hipótese? É a hipótese energética. Se vocês lembram lá na primeira aula em que a gente falou de entropia, a energia ela não se recupera, você não consegue reciclar a energia está sempre sendo perdida.
Então, ela se transforma e se perde. O que acontece? Dissipa. O que acontece, então? Ao longo da cadeia, você vai tendo a entropia agindo e você tendo energia sendo dissipada. De forma que a energia inicial vai ser perdida toda vez que você passa para o próximo nível. Isso por quê? Porque quando eu como um alface, eu não estou aproveitando 100% da energia que aquele alface transformou em matéria. Até porque o alface, uma parte da energia do alface são as fibras, muito grande, né? São as fibras, e eu não consigo digerir fibras. O que vai acontecer? Essas fibras vão passar direto pelo meu sistema digestivo. Eu vou absorver uma outra parte da energia do alface. Além disso, quando eu como uma vaca, por exemplo, a vaca comeu a grama, comeu muita grama. Mas eu tô comendo toda a energia que tinha naquela vaca? Não. E a vaca tá transformando toda a energia que tinha naquela grama? Não. Porque a vaca usou uma parte dessa energia para crescer. Ela usou uma parte dessa energia para fazer ossos, para gastar energia, para caminhar. E eu não tenho como acessar essa parte dessa energia dela. Quando eu como bife, eu estou absorvendo uma parte pequena da energia do que tem naquele bife também. De certa forma, apenas 10% da energia é passada para o próximo nível trófico. Então, 90% da energia que o alface absorveu do sol ficou no alface. Eu não consigo absorver dele. A mesma coisa da grama para a vaca. Então, quando eu como a vaca, que já comeu a grama, a gente já tem uma perda aí muito grande de energia. Então, 10% da energia da grama foi para a vaca, 10% da energia da vaca veio para mim. Então, quanto mais a gente sobe na cadeia alimentar, maior o impacto do que a gente está comendo. Então, é por isso que muita gente defende da gente reduzir a quantidade de carne que a gente come ou adotar o vegetarianismo. Por quê? Porque aí estamos sendo exclusivamente consumidores primários. Então, a gente tem uma perda menor de energia no processo, tá? E quando a gente come, por exemplo, peixe, que às vezes a gente come tubarão ou atum, que são peixes de topo de cadeia, a gente está, na verdade, consumindo um animal que gastou muita energia para chegar naquele ponto, tá? Então, são os piores tipos, do ponto de vista de impacto ambiental, os piores tipos de carne que a gente possa comer, que é muito mais saudável comer sardinha do que comer atum, por exemplo, tá? Até porque tem outras coisas que estão acontecendo aí, como magnificação trófica. Como a gente tem a perda de energia, uma única cobra acaba tendo que precisar de uma quantidade muito grande de grama para sustentar essa cobra. Se a gente joga qualquer tipo de veneno ou metais pesados na grama, isso vai se acumulando ao longo das cadeias, porque os animais não conseguem excretar, então se livrar desses metais pesados ou de alguns tipos de agrotóxicos. O que vai acontecendo? Então, vai acumulando, cada vez que você sobe um nível na cadeia trófica, você tem o acúmulo desses metais pesados, de alguns pesticidas, e esse processo de bioacumulação é muito grave, principalmente para os consumidores de topo, tá? Como que foi testada essa hipótese energética? Então, os pesquisadores pegaram ocos de árvore, em que você tem ali folhas que caem ali, e essas folhas vão servir de matéria-prima, né, para toda a cadeia alimentar ali. Então, essas folhas que caem dentro desses ocos são a base da cadeia alimentar. O que eles fizeram? Em alguns, eles deixaram natural, com a mesma taxa de queda. Em outros, eles reduziram em 10% a taxa natural. Em outros, eles reduziram ainda mais. Só 1% da taxa natural de queda de folhas era permitida ali. E eles acompanharam as teias e as cadeias tróficas ali dentro, que são cadeias muito simples, que principalmente artrópodes estão vivendo ali. O que eles observaram? Que o número de ligações tróficas foi caindo. Então, no controle, na taxa natural, eles tinham, em média, ali quase 5 ligações tróficas ocorrendo, tá? Esse número não é completo porque você tem vários ocos e você faz uma média desses ocos. Quando você derruba a produtividade em 90%, né, só deixa 10% de produtividade, você já cai esse número de ligações para 3, e com 1% da produtividade você tem basicamente só os consumidores primários, tá? Você tem basicamente só uma ligação trófica. Isso deu suporte, esse e outros experimentos, deu suporte para essa hipótese da restrição energética. Então, quando a gente observa, a gente tem energia partindo nesse sentido, e quando a gente fala em energia e massa, a gente sempre vai ter
essa estrutura aqui. Então, você precisa de muito mais massa, muito mais energia no produtor primário para subir para o consumidor primário, para subir para o consumidor secundário e terciário. A questão é que quando se fala em número de indivíduos, nem sempre você tem essa pirâmide aqui, porque uma árvore, embora tenha uma massa muito grande, é um único indivíduo. Então, quando a gente olha para essas teias, a gente às vezes observa isso aqui. No número de indivíduos, você tem uma única árvore que sustenta um monte de lagartas, que sustenta alguns passarinhos, que sustentam uma única águia, tá? Então, você tem uma árvore que sustenta 700 lagartas, que sustentam 20 pássaros. Isso aqui só ocorre quando o quê? Quando o produtor primário tem uma massa muito grande. Outra forma disso aqui inverter é quando está olhando para parasitas ou ectoparasitas. Uma única pessoa consegue sustentar um monte de mosquito da dengue, tá? Por quê? Porque a massa dessa pessoa é muito maior do que a massa dos mosquitos da dengue somados, tá? Bom, passando para a última parte dessa aula, a gente vai falar sobre algumas espécies que são importantes nos ecossistemas e que têm uma importância acima do que a sua abundância naquele local, né? Uma importância muito elevada no ecossistema. A primeira espécie que a gente vai falar são das espécies dominantes. Então, quando a gente estava falando lá de diversidade, que a gente falou que existem comunidades em que uma única espécie de árvore domina a paisagem. Olha para esta foto aqui, você tem um pinheiro, uma espécie de pinheiro que domina uma única floresta, tá? Uma floresta inteira. Existem outras espécies aqui? Existem. São poucas, você vê alguma coisa aqui ou ali. E no subbosque, a hora que você olhar por baixo, você tem algumas espécies diferentes, mas a grande maioria aqui é esse pinheiro, tá? Espécies dominantes são espécies que têm uma importância muito maior nos seus ecossistemas, por quê? Porque elas são as mais abundantes e com maior biomassa no ecossistema. Então, elas vão ter que ser a base da alimentação de toda a cadeia trófica que mora ali. Elas também podem estar... Por que algumas espécies são dominantes? Porque elas estão associadas com uma maior eficiência no aproveitamento do nicho, com uma melhor defesa de predadores ou parasitas, ou com uma resistência maior a alguma coisa que o ambiente tem que reduz as espécies das outras plantas. No caso dos pinheiros, por exemplo, a gente já sabe o que é. Pinheiro é muito resistente ao inverno prolongado, muito frio, com muita neve. Então, nos ambientes mais extremos do mundo, né, nos próximos aos polos, a gente tem grandes florestas, são as taigas, que são basicamente só pinheiro. Por que isso ocorre? Porque as outras árvores, que são angiospermas, elas não são tão resistentes a tanto frio, tanta neve por tanto tempo. Quem que sobrevive só as gimnospermas, nesse caso só os pinheiros, tá? E espécies chaves, que são espécies chaves? Espécies chaves já são espécies que não são muito abundantes, são espécies que ocorrem em baixa densidade, mas que controlam toda a estrutura da comunidade. E aqui vocês têm que lembrar dos vídeos que eu passei na última aula, os vídeos dos lobos e os vídeos das baleias. Se vocês não assistiram, voltem lá e assistam, que eles são muito importantes, tá? Essas espécies, geralmente, elas vão controlar a estrutura da comunidade através de seus papéis ecológicos. A gente tem aí os predadores de topo, que é o exemplo aqui da onça, mas não só, tá? Algumas outras espécies também. Os lobos, Yellowstone, a ariranha nos nossos rios, as estrelas do mar no costão rochoso e as lontras marinhas, tá? Que ocorrem nas florestas de kelps. Além disso, a gente tem as espécies que são chamadas de engenheiros de ecossistemas. O exemplo mais clássico são os castores, tá? Que são espécies que vão alterar o ecossistema drasticamente através da sua atividade. Castores constroem, tá? Castores constroem barreiras, né? Barragens em rios e lagos, e eles vão, com isso, alterar completamente a estrutura daquele ambiente. Outras espécies que são engenheiros de ecossistemas também podem ser chamadas de espécies fundadoras. Isso acontece principalmente quando a gente está falando de plantas. Então, plantas que conseguem entrar num ambiente que está completamente estéril, que não tem nada crescendo ali, e a partir da sua atividade, do seu crescimento, consegue sombrear um pouquinho o ambiente para permitir que outras espécies surjam. Essas plantas são chamadas de espécies fundadoras. Outras espécies que podem ser chamadas de fundadoras ou engenheiros de ecossistemas são os corais,
que criam no meio do deserto do oceano grandes ilhas de diversidade, a gente trabalhou isso na prova, né? E os kelps, que são essas algas pardas que podem alcançar tamanhos enormes. Essas são florestas, elas formam florestas submarinas, e essas florestas são, de novo, ambientes muito ricos em meio a um oceano geralmente pobre. Para que essa floresta se mantenha em pé, a gente precisa ter o kelp e a gente também precisa ter a lontra. Porque se não tiver a lontra, o número de ouriços do mar que tem aí começa a crescer muito, e os ouriços do mar, eles não morrem. A única forma deles morrerem é sendo comidos, tá? Porque eles crescem indeterminadamente, eles não têm um ciclo de vida, porque eles não morrem de velhice. E o que acontece então? Se não tem a lontra para comer o ouriço acaba comendo toda a planta, todo o kelp, toda a alga, e aí acaba com todo o ecossistema. Não tem mais abrigo para os peixinhos, não tem mais abrigo para os outros animais, e o ecossistema se perde, tá? Então a gente tem nesse ecossistema o kelp, que é fundador, e a lontra, que é uma espécie-chave. Aqui, lembrar vocês de assistir de novo lá o Como as Baleias Alteram o Clima, que vai falar justamente sobre isso, sobre o efeito das baleias como espécie-chave nos oceanos e como que não só servem como espécies-chave para aumentar a riqueza dos oceanos no meio do nada, como elas também podem chegar até alterar o clima, tá? Então, elas fertilizam a superfície da água, fazem com que essa superfície da água consiga abrigar mais algas, e essas algas são o nosso principal ponto em que a gente absorve carbono, em que o mundo absorve carbono, né? A gente chama isso de ralo de carbono em inglês. Agora em português eu não estou lembrando como é que a gente chama. Mas são a fonte principal de sequestramento de carbono, lembrei, tá? Que são o fitoplâncton no oceano. Porque o fitoplâncton, o que ele faz? Ele absorve o carbono que está na superfície, que se difundiu na água, e depois ele afunda, porque eles não conseguem se manter lá em cima para sempre, eles vão afundando, afundando, afundando. Quando ele chega lá no fundo, muito no fundo do oceano, ele não sai mais de lá, ele fica lá. E você vai criando no fundo do oceano essas regiões ricas em matéria orgânica que no futuro podem inclusive se transformar em petróleo. Então, ele verdadeiramente funciona como um sequestrador de carbono, enquanto que nas florestas a gente tem muita absorção de carbono, só que principalmente nas florestas tropicais, esse carbono ele não fica sequestrado por muito tempo, porque você tem muita decomposição ocorrendo, então ele está sempre sendo reciclado. Já o fitoplâncton serve muito bem para sequestrar carbono. Bom, e o último tema que a gente tem que falar na aula é sobre sucessão ecológica, que é justamente o que vai acontecer quando você tem um ambiente que é novo, né, que é disponibilizado novo. Então, quando você tem, por exemplo, uma geleira que está retraindo, ou um deserto que está deixando de virar deserto, a gente tem um processo de sucessão primária, que é num ambiente estéril, vão chegando novas espécies, e essas espécies são engenheiros de ecossistema, eles vão permitir que outras espécies comecem a habitar ali, e ocorre todo um processo em que as espécies vão trocando, uma espécie vai substituindo a outra, até aquela comunidade atingir seu clímax. Quando a gente tem uma área que foi devastada, foi cortada, uma floresta que foi cortada e largado lá, a gente chama isso coloquialmente de capoeira, o que acontece? É um processo de sucessão secundária, onde já tem ali um banco de sementes que está no subsolo, você já tem sementes ali no solo, e essas sementes começam a germinar, aquelas plantas que são mais resistentes às condições mais difíceis, né, muito sol, pouca água, vão ser as plantas que vão germinar primeiro, elas vão criar um sombreamento, esse sombreamento vai permitir que outras sementes que são um pouco mais, precisam de condições um pouco melhores para crescer, consigam germinar. E aí essas plantas vão crescer também, aumenta o sombreamento, conforme vai aumentando a diversidade de plantas, você vai tendo os animais que vão chegando, até essa comunidade chegar num grau de desenvolvimento que é compatível com as condições daquele meio e também que é próximo de como era aquela floresta antes dela ser derrubada, tá? Então, exemplo aqui de sucessão secundária, a gente tem uma área de reflorestamento, era só grama, basicamente, foram plantadas as árvores, essas árvores vão crescendo, com o tempo vai se fechando,
até que ela chegue no final, uma comunidade clímax. Isso aqui não é um reflorestamento, isso aqui é uma comunidade clímax na Amazônia, numa época de seca. Então essa árvore aqui, ela não tá morta, mas ela perdeu as folhas, porque essa região da Amazônia, o sul da Amazônia, lá no alto do Mato Grosso, ocorre essa época de seca e algumas plantas são semidecidas, algumas plantas são descidas, elas vão perder as folhas, isso é normal, tá? Mas veja como você tem um dossel bem fechado, o subbosque é bem aberto, você consegue ver razoavelmente longe, enquanto que aqui, ó, você não consegue ver nada, tem um monte de trepadeira crescendo em cima dessas árvores. Aqui você quase não vê trepadeira, né? Você tem uma área mais aberta. E outra coisa que mostra que essa região é uma região clímax é a variação do perímetro das árvores. Então você tem árvores muito grandes, de troncos largos, árvores menores, de troncos mais finos, árvores pequenas que estão começando a crescer, que ainda vão crescer bastante, tá? E esse tipo de estrutura é uma estrutura típica de uma comunidade clímax, em que você tem, né, as grandes florestas que a gente tem no Brasil, uma área de subbosque e uma área de dossel. O dossel é onde as árvores se encontram lá em cima, então isso aqui é dossel, e elas vão fechar essa região e sombrear a parte inferior. Aí a gente tem, ó, aqui tem palmeira aqui, a palmeirinha aqui. Essa região inferior é onde estão as raízes, e você tem aqui o que é chamado de subbosque, que é uma região meio sombreada, que vai ter uma temperatura mais amena, que vai ter uma umidade um pouco maior, onde você tem as plantas de sombra que vão crescer aqui, tá? E tem plantas que crescem e vivem no subbosque, elas nunca vão subir para o dossel. Mas o subbosque também tem as plantas jovens das árvores de dossel. O que elas estão fazendo ali? Elas estão esperando uma oportunidade. Quando cai uma árvore dessas aqui, você tem um processo de sucessão secundária naquele local onde caiu a árvore e rapidamente esse dossel é fechado de novo. Então esse é um dossel da Amazônia, olhado de cima. Isso é uma torre de 50 metros lá no Parque do Cristalino, onde eu fui. E você consegue ver de cima o dossel. De novo, a gente estava em agosto, nessa época de seca, então você tem algumas árvores que estão sem folhas, isso é normal dessas árvores, mas você tem outras que estão com folhas, que não vão perder suas folhas. Ó, aqui algumas palmeiras emergindo. Essas árvores aqui, então você tem um dossel e você tem algumas árvores que são emergentes, que são essas que eu vejo, ó, saindo para cima do dossel. São maiores que o dossel. Tá? Então, umas poucas árvores vão sair um pouquinho para cima do dossel, que são chamadas de emergentes. E isso aqui é uma mata primária, linda, clímax. É isso que a gente quer. Bom, aqui a gente já tem um exemplo de sucessão primária. Então, é um ambiente glacial. Vocês sabem, o planeta está esquentando, as geleiras estão se degelando, estão diminuindo. E a gente tem aqui um glacial que está diminuindo de tamanho. Conforme ele diminui, ele vai expondo o solo. E aí você tem todo um processo de sucessão que está ocorrendo aqui. Então, primeiro com algumas ervas, depois vem esse arbusto, que é drías, depois você vem uma árvore já, que é o espruço de sítica, até o estágio final em que você tem vários tipos de árvores, incluindo essa árvore que é o amieiro, tá? Essa é uma sucessão primária no Alasca. E era isso que a gente tinha para falar nessa aula. Até a próxima aula, quando a gente vai trabalhar com os ecossistemas, tá bom? Boa semana para vocês e até a próxima.